Todo mundo está me ouvindo bem aí? Eu não vou falar muito alto para não acordar o povo aqui também, mas todo mundo me ouve, né? Bom, ontem em Cesareia a gente começou a história. Eu li para vocês um trechinho de Atos 10, parei ali e disse que a gente terminava depois. Se bem que a história não acaba aqui, ela acaba de novo lá em Cesareia. Ela tem uma parte lá e uma parte aqui. Atos capítulo 10 fala que Cornélio, que morava em Cesareia, ele era um centurião da corte italiana e ele tem uma visão. Ele vê um anjo que aparece para ele, e esse anjo disse que as obras dele meritórias, as coisas que ele fazia de bem, a fé que ele tinha, a sinceridade do coração dele, haviam sido reconhecidos por Deus. E disse o seguinte: envia agora mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar, exatamente aqui onde nós estamos. Estão vendo ali embaixo, ali naquela casa ali, ó? Aqui nessa porta, ó, casa de Simão Curtidor, aqui. Eles marcaram aqui esse lugar, algum lugar aqui, né? Como a Selma falou, ele curtia peles. Então acho que a casa dele não devia de cheirar muito bem, né? Devia ter um cheirinho meio, sabe, de couro, assim, né? Aquela coisa. E diz que Pedro ficou aqui por muito tempo. E Pedro estava aqui. E diz que Cornélio envia esses enviados. E no dia seguinte, quando eles já estavam vindo para cá, perto da cidade, Pedro, ele sobe no telhado da casa por um tempo. E diz que era mais ou menos a hora sexta, mais ou menos meio-dia. Ele sobe a fim de orar. E diz que ele estava com fome, horáriozinho do almoço, né? Ele quis comer. E diz que é nesse momento que ele tem uma visão. E a visão conhecida de todos nós aqui, aquela famosa visão do lençol. Ele vê um lençol como se fosse um saco, né? Seguro por 4 pontas descendo. E dentro desse lençol, toda sorte de animais que ele não comia. Todos animais imundos. E uma voz que dizia o seguinte: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro, ele se recusa a fazer isso. Ele fala: de forma alguma, na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda, eu não vou fazer isso. E por 3 vezes ele recebe essa ordem, e por 3 vezes ele diz não. E quando ele sai daquele estado de êxtase, de visão, ele fica pensando no significado daquilo que ele viu. E é exatamente quando chegam os mensageiros de Cornélio, convidando Pedro para ir até Cesareia, porque Cornélio havia recebido uma visão celestial e o nome dele havia sido mencionado. E ele, preocupado com isso, porque ele ia numa cidade gentílica, ele ia entrar na casa de um gentil, ele deixa bem claro que não era vontade dele fazer isso. Ele leva algumas testemunhas, né? Fala: não estou indo lá porque eu quero, tá? Fique bem claro isso, não vou na casa de um gentil por minha vontade. Ele leva algumas testemunhas e para lá ele vai. E diz aqui o texto de Atos 10 que quando ele chega lá, Cornélio recebe Pedro e ele se ajoelha diante de Pedro, ele adora Pedro. E Pedro, ele fala: de forma alguma, levanta, porque eu também sou homem como você não precisa fazer isso na minha presença, né? Ao contrário do que acontece hoje com os representantes dele, né? Mas diz aqui o seguinte, no verso 28, diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quando Pedro vê Cornélio, e vê Cornélio cercado de uma comunidade de pessoas que não eram judias, mas que haviam aceitado a fé e recebido o conhecimento de Deus, aí Pedro recebe aquele eureka, né? Aquele estalo, ele tem aquela compreensão do significado daquela visão. E aqui, quando a gente lê esse texto, sempre há um equívoco. A gente pensa que é Pedro que é usado para converter Cornélio, porque o nosso pensamento religioso sempre privilegia os que são da igreja, entre aspas, não é mesmo assim? Pedro é usado por Deus para converter Cornélio. Mas quando você lê a história, Pedro não faz nada. Pedro começa um sermão aqui todo empolgado, feliz, né? E ele está pregando, dizendo que nenhum homem deve ser considerado comum ou imundo. E ele fala: essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. E quando ele começa o sermãozão dele falando de Jesus, diz que ele é interrompido num momento pela manifestação do Espírito Santo. Deus não quer que Pedro pregue. O Espírito Santo se manifesta ali e todas aquelas pessoas recebem dons do Espírito Santo na frente daqueles que são os cristãos. E Pedro olha e fala o seguinte: como é que nós vamos recusar receber essas pessoas como irmãos na nossa comunhão de igreja? Como nós vamos recusar batizar essas pessoas, sendo que elas já foram antes escolhidas e aprovadas por Deus? Qual que é a grande lição que fica pra gente aqui dessa história? Que é o que eu queria falar aqui agora pra gente poder terminar. A grande lição que sobra pra gente é a seguinte: quando eu leio aqui essa história, eu vejo
A ironia de Deus. Deixa o povo passar, gente. Presta atenção aqui em mim, tá bom? Deixa eles passando aqui. Segura aí. Só abre caminho para eles só. Que eu quero terminar tudo aquilo que eu falei aqui agora. Eu vejo aqui nessa história a grande ironia de Deus. Nós, como, às vezes, como eu disse para vocês aqui, como pessoas religiosas, cada um aqui tem a sua crença. A maioria aqui de nós somos adventistas, mas há aqui no nosso grupo pessoas que professam outra fé, há irmãos católicos, há irmãos de outras denominações, há pessoas diversas que confessam fé diferentes aqui. Nós temos sempre a nossa arrogância espiritual, não é? Nós somos melhores porque nós temos a informação. Então eu tenho a informação me torna melhor do que aquele que não tem. Ou então nós pensamos que o que é definitivo para poder fazer com que alguém aceite aquilo que nós professamos como verdade é o conhecimento da informação. Então a gente joga com isso, a gente procura às vezes até fechar o cerco, impor nossas ideias, discutir os nossos pensamentos, fazer com que as pessoas aceitem aquilo que a gente crê como sendo verdade. A gente usa muitas vezes métodos xiitas, né, e talibâmicos, né, de evangelização muitas vezes, para fazer com que as pessoas acreditem naquilo que nós cremos. Aqui eu vejo a ironia de Deus. Quem é que prega o evangelho para Cornélio? Quem que fala para Cornélio? É um anjo que se manifesta. Cornélio precisava de Pedro para saber da verdade? Não. Claro que não. As pessoas precisam de você ou de mim para poderem saber alguma coisa a respeito de Deus? A Bíblia fala que Deus se manifesta, Deus é soberano, Deus ele usa os meios que Ele quer. Deus ele não quer que ninguém olhe para si e se veja como instrumento dele aqui, como representatividade absoluta de Deus na terra. Esse sentimento é errado. E durante séculos a igreja assumiu esse sentimento. E o cristianismo assumiu esse sentimento, né? Nós somos a representatividade de Deus aqui. Cada um tem no coração uma ideia meio assim, vaticanizada, né? Eu sou Deus aqui, eu represento tal, né? Esqueçam isso, gente. Aqui a salvação de Pedro é Cornélio. Quem é a vítima, entre aspas, da história é Pedro. Jesus cria toda essa situação e Deus cria todo esse contexto para poder mostrar para Pedro que Pedro é só Pedro. Pedro não é mais nada. Pedro é um enviado. E Pedro, coitado, cheio de preconceitos, cheio de argumentos, cheio de ideias pré-concebidas e pré-estabelecidas com respeito àqueles que não eram do mesmo grupo dele, ele que recebe esse choque. Ele percebe que para poder salvar e levar a palavra, a revelação, é Deus que faz. É como diz a Bíblia, existe um sacerdócio maior, superior, que é o sacerdócio de Melquisedeque, que está acima de qualquer religião, que está acima de qualquer raça, que está acima de qualquer povo. É o sacerdócio de Deus para a humanidade. É o sacerdote diante de quem Abraão se curva. E Abraão é pai das 3 religiões monoteístas, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Todas essas religiões são centralizadas no livro, nos ritos, na informação da religião. Agora, Abraão se vê diante de Melquisedeque e o que ele faz? Ele se prostra diante do mistério, porque ali há uma revelação maior. E o que Deus manifesta aqui na história de Cornélio é o sacerdócio de Melquisedeque. É Deus agindo por vontade dele. Então, por que eu digo isso para vocês aqui hoje? Nunca se veja, nunca olhe para você e se enxergue como o dono da razão. Porque isso vai gerar no seu coração orgulho, arrogância, sentimento de exclusividade, a ideia de que sem você Deus não faz nada, você se torna o soberano da história, você se torna o portador de informação. Ontem a gente estava jantando, né, conversando aqui com um pessoalzinho lá na mesa, e eu falei o seguinte, que se a salvação depende da informação ser levada para o mundo todo, quem tinha que se perder não é o mundo, é a igreja. Não é o povo que não recebe informação, mas é a igreja que não leva a informação. Salvação não depende de informação. Salvação depende da ação de Deus e do Espírito Santo no coração das pessoas. Todos são salvos por intermédio da graça de Deus. Ninguém vai ser salvo se não for pela graça de Deus, pela manifestação da graça dele. Então nós somos simplesmente condutores. Só que nós temos que abandonar nossos preconceitos, as nossas ideias, os nossos lençóis. Cada um tem o seu lençol, cheio de coisa imunda. Você sabe quais são os seus preconceitos. Eu tenho muito preconceito dentro do meu coração e todo dia peço para que Deus me livre deles. E eu sei que você tem também. Por mais que você fale que não, sempre há aquelas pessoas para as quais você torce o nariz, sempre há aquelas pessoas com que você se relaciona,
Você se compara, você se mede com elas, você se sente superior.